O material que a gente tem hoje para nossa análise é fascinante. É um mergulho numa das correspondências mais pessoais do apóstolo Paulo. E talvez uma das mais surpreendentes, né? A carta aos Filipenses. Exato. A nossa fonte principal aqui é um comentário bem detalhado do Hernandes Dias Lopes, que vai fundo no texto original. E o que te chamou mais atenção de cara? Olha, o que me pega é o paradoxo central. É uma carta que transborda alegria. O tempo todo. A palavra aparece sem parar. Pois é, mas foi escrita por um homem numa prisão em Roma, acorrentado. E aguardando um veredito que podia ser de morte. É uma coisa que à primeira vista não faz o menor sentido. Certo. Então a nossa missão hoje é tentar entender esse quebra-cabeça. E a fonte nos dá, 3 eixos principais para isso. Vamos lá. Primeiro, o contexto da cidade de Filipos, que é crucial. Depois, que alegria é essa que sobrevive a tudo? Uma alegria à prova de balas, praticamente. E por fim, a ideia radical de humildade e cidadania que Paulo apresenta. Que vira tudo de cabeça para baixo. Exatamente. Então, vamos começar pelo começo. A cidade. O que tinha de tão especial em Filipos? Então, Filipos não era um lugar qualquer no mapa. Tinha um pedigree, digamos assim. Pedigree? Sim! Foi fundada lá por 360 a.C. por ninguém menos que Filipe da Macedônia. Ah, o pai de Alexandre o Grande? Ele mesmo. Então já nasceu com uma vocação estratégica, controlando rotas, minas de ouro. Mas o momento que realmente define a identidade da cidade vem séculos depois. Aquele momento decisivo para o Império Romano, certo? Precisamente. Em 42 a.C., as planícies de Filipos viraram o palco da batalha que selou o destino de Roma. A batalha entre quem mesmo? De um lado, Otávio e Marco Antônio, os herdeiros de Júlio César. Do outro, Bruto e Cássio, os assassinos dele. E Otávio e Marco Antônio venceram. Venceram. E essa vitória abriu o caminho para o surgimento do Império. E o impacto disso para a cidade de Filipos foi total. Como assim? O que mudou na prática para eles? Mudou tudo. Como uma recompensa, Filipos foi elevada ao status de colônia romana. O que não era pouca coisa. Não era. A nossa fonte descreve a cidade como uma Roma em miniatura. Os veteranos de guerra de Otávio foram morar lá. Os cidadãos receberam o tal do ius Italicum. Que era o quê? Um pacote de privilégios. Exato. Os mesmos privilégios de quem vivia na Itália. Isenção de certos impostos, direito de propriedade total. Nós. Então, imagina a cena. No meio da Grécia, uma cidade onde se falava latim, onde se vestia toga, onde a arquitetura imitava Roma. O orgulho de ser cidadão romano devia ser a identidade principal deles. Era tudo. Eles eram a elite. E ter isso na cabeça é fundamental para a gente entender o resto da carta. Entendi. Então temos essa cultura de status, de privilégio, de um orgulho cívico enorme. E isso me leva direto para o coração da carta, que é a alegria. Onde a coisa fica contraintuitiva. Totalmente, o cara está preso, pode ser executado, e o tema que mais se repete é alegria. Como a fonte explica isso? A explicação é que não é uma alegria comum, sabe? O comentário usa um termo ótimo, é uma alegria ultracircunstancial. Ultracircunstancial, gostei disso. Ela não depende do que está acontecendo do lado de fora. A análise diz que Paulo, na carta, combate o que seriam 4 ladrões da alegria. E quais seriam esses ladrões? Olha, a lista parece que foi escrita ontem. O primeiro são as circunstâncias. Ele está preso, mas diz que a prisão dele ajudou o evangelho a avançar. Incrível. O segundo ladrão são as pessoas. Tinha gente pregando por inveja para prejudicá-lo. E ele diz que até nisso se alegra, porque o importante é a mensagem ser espalhada. Ele está acima da briga de ego. Totalmente. O terceiro são as coisas materiais. E o quarto, talvez o mais atual de todos, a ansiedade. A alegria dele não vinha da ausência de problemas. Mas de uma perspectiva que encontrava sentido apesar deles. Exatamente. E é nesse contexto de aguentar o tranco que aparece uma das frases mais famosas e, talvez mais distorcidas da Bíblia. Ah, eu sei qual é. Tudo posso naquele que me fortalece. Essa mesma. Vira um clichê de autoajuda, né? Tipo um cheque em branco para conquistar o que você quiser. Exato, um amuleto para o sucesso pessoal, profissional. Mas o contexto original, segundo a fonte, é o oposto disso. O
oposto? Como assim? Ele escreve isso logo depois de dizer: aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Nossa, então é o contrário de uma mentalidade de conquista a qualquer custo. Completamente. É sobre resistência, sobre resiliência. A força não é para ter tudo, mas para suportar tudo. Perfeito. A força é para resiliência espiritual. É o poder de permanecer firme, com propósito, não importa se o cenário é de abundância ou de escassez extrema. E a força não vem dele. Não, a fonte não é um poder próprio. Vem de fora, de Cristo, para fortalecer por dentro. É uma redefinição radical do que é a força. Essa ideia de que a força é para suportar e não para conquistar é uma virada de chave. E parece que essa mesma lógica se aplica aos problemas dentro da própria igreja, né? Com certeza. Essa força para suportar não era só para desafios externos. Porque a fonte fala que a igreja tinha problemas internos sérios. Tinha sim. A igreja de Filipos, apesar de generosa e de ter esse carinho por Paulo, estava rachando por dentro. Havia desunião, egoísmo, vanglória. Ele até cita nomes, né, de duas mulheres. Evódia e Síntique. Ele pede que elas concordem no Senhor. E a solução que Paulo dá para essa briga não é um simples "parem com isso". Não, ele vai muito mais fundo. Ele apresenta o que é talvez o argumento teológico mais denso e revolucionário de todas as cartas dele. O famoso hino sobre o esvaziamento de Cristo. Exatamente. O hino de Filipenses 2, ele diz que Cristo, subsistindo em forma de Deus, não se apegou a isso. Pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo. E aqui a análise do texto grego que a fonte traz é reveladora. Muito. Peraí, então a linguagem original é super precisa. Tem detalhes aí que a gente perde totalmente na tradução. Totalmente. A palavra grega para forma de Deus é morfê. E morfê, sabe, não é a aparência externa. É a essência, a natureza intrínseca, imutável. A essência. Certo. Já para a aparência humana, o texto usa a palavra esquema, que é a figura externa, o disfarce, a forma que muda. Ah, entendi a diferença. Então, o texto diz que Cristo assumiu o esquema, a aparência externa de servo, sem nunca perder sua morfê, sua essência divina. E ele não se agarrou, em grego arpagmos, aos seus privilégios como se fosse um tesouro. Uau! Isso é incrível porque resolve uma questão teológica gigantesca com duas palavras. É muito profundo. E fica ainda mais radical quando a gente olha para a palavra-chave que Paulo usa para resolver a briga na igreja. Humildade. Que para nós hoje é uma virtude. Exato, mas a fonte ressalta algo fundamental. No pensamento greco-romano daquela época, a palavra tapeinofrósine, que a gente traduz como humildade, Era o quê? era um termo de desprezo. Como assim o termo de desprezo? Significava algo como mente servil, mentalidade de escravo, baixeza de espírito. Era uma característica desprezível associada a alguém sem honra, vil. Que inacreditável. Então ninguém em sã consciência queria ser humilde naquele contexto. Ninguém. Então pedir para um cidadão romano orgulhoso que se via no topo do mundo para adotar uma mentalidade de escravo? Isso deve ter gerado uma resistência enorme, não? Com certeza. E é exatamente essa a revolução do cristianismo. Pega-se uma palavra vergonhosa e ela é elevada à maior das virtudes. E a humildade para Paulo passa a ser o quê? Passa a ser o ato de voluntariamente considerar os outros superiores a si mesmo, de buscar o interesse do outro antes do seu. É uma inversão completa dos valores de honra e poder da sociedade romana. E o exemplo de Cristo é o argumento final. O argumento supremo e irrefutável. E essa ideia de virar os valores de cabeça para baixo aterrissa de volta no orgulho cívico deles, né? Exatamente. É aqui que a gente falou no começo sobre Filipe ser uma mini-Roma se torna a chave de tudo. É uma jogada de mestre de Paulo. No capítulo 1, ele faz uma exortação. Em português, a gente lê algo como vivam de modo digno do evangelho. Certo? Mas o verbo grego que ele usa é porliteusteiphai. Literalmente isso significa comportem-se como cidadãos. Uau! Para aquela audiência específica, obcecada com a cidadania romana, essa palavra devia acender todas as luzes. Todas. Era um gatilho cultural.
Era um chamado para viver de acordo com as leis e os costumes da sua pátria. Então ele está usando a maior fonte de orgulho deles para, ao mesmo tempo, afirmar e desafiar essa identidade. Perfeito. É tipo, vocês se esforçam tanto para viver como bons cidadãos de Roma aqui, nesta colônia. Ótimo. Agora eu chamo vocês para se comportarem como cidadãos de uma pátria ainda mais importante. E ele deixa claro qual é essa pátria. Deixa explícito. No capítulo 13 ele fala: a nossa pátria está nos céus. A palavra grega para pátria aqui é politeuma. Que também tem a ver com cidadania. Sim, pode significar cidadania ou comunidade de cidadãos. A ideia é que a igreja na Terra funciona como uma colônia do céu. Que paralelo genial! Assim como eles se esforçavam para manter os costumes romanos em solo grego, os cristãos deveriam se esforçar ainda mais para viver segundo os valores do céu na terra. A lealdade principal não era mais a César. Era Cristo. E isso redefinia completamente quem eles eram. Incrível, então a carta redefine tudo, na verdade. Redefine o que é alegria, não um sentimento, mas uma resiliência espiritual. Isso. Redefine o que é status, não a honra romana, mas a humildade de Cristo. Exato. E redefine a identidade, não a cidadania terrena da qual eles tanto se orgulhavam, mas uma cidadania celestial. Perfeitamente resumido. E essas grandes ideias teológicas, elas não ficam no campo abstrato, né? Elas descem para a prática. Exato. A carta termina com recomendações muito práticas que fluem disso tudo. E a mais famosa é a receita dele contra a ansiedade. Que a gente viu que era um dos ladrões da alegria. Um deles. E a solução não é simplesmente não se preocupe. Não, é mais ativo do que isso. Muito mais. A solução de Paulo para uma mente ansiosa não é tentar esvaziá-la, como em algumas práticas de meditação que buscam o silêncio. É o contrário. É o contrário. É preenchê-la deliberadamente. O texto diz para ocupar os pensamentos com uma lista de coisas. O que é verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, de boa fama. É uma disciplina mental ativa e seletiva. É uma disciplina. Se houver algo de excelente ou digno de louvor, que seja isso que ocupe o pensamento. O que nos deixa com uma reflexão final, eu acho. Sim. Em um mundo de constante bombardeio de informações, onde nossos feeds e nossas mentes são, muitas vezes, sequestrados pela ansiedade e pela negatividade. Pela comparação constante. Pois é. O que significaria na prática aplicar essa disciplina mental de 2000 anos? Como seria fazer uma curadoria do nosso espaço mental com o mesmo rigor que tentamos fazer com as nossas redes sociais? Ou com a nossa dieta, né? Exato. Focar ativamente não no que nos distrai ou nos consome, mas naquilo que de fato edifica e constrói. É uma pergunta que fica.